Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então, agora eu vou explicar as atividades de hoje. Hoje, nós temos aula de português e temos aula de ciências, tá? As atividades de ciências é um jogo que vocês vão fazer no Word Wall sobre puberdade. Então, quem participou do Meet comigo, não precisa fazer, porque já foi feito junto comigo pelo Meet. Agora, quem não participou do Meet comigo, aí tem que fazer, tá? E tem que tirar um print da tela e mandar para mim. Ó, lembrando que se você demora para você clicar, ele encerra o jogo, e se você clica na resposta e está errada, você rapidamente tem que escolher outra e dar a resposta antes do tempo acabar, porque senão também encerra o jogo, tá? Agora, eu vou apresentar aqui para vocês o meu plano de aula vou mostrar aqui meu plano de aula. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Ó. Então, nós temos hoje dois jogos. Nós temos o jogo de festa junina, que é esse primeiro jogo aqui do Motivando. Eu não fiz esse online, eu fiz outro jogo online. Eu fiz online o jogo de adivinhas, tá? Então, vocês podem fazer também esse jogo aqui online. Quem não participou das aulas do Meet, quem não participou da aula do Meet hoje, tem que fazer, tirar o print e mandar para mim. Quem participou da aula do Meet também não precisa fazer, porque eu fiz um jogo de adivinha no lugar desse, tá? Mas esse link, quem quiser fazer, pode fazer também, tá? Mas não precisa. Qual que é a atividade da Olimpíada de Língua Portuguesa de hoje? A atividade de língua portuguesa de hoje, da oficina da OLP, é a quarta oficina e a quarta etapa. São recursos que aproximam dois textos. Então, lembra que a gente estudou sentido denotativo e sentido conotativo, né? Sentido real e sentido figurado? Então, nós aprendemos a dar um outro sentido para as palavras, um sentido poético para as palavras. Agora, nós vamos aprender a linguagem de comparação, de metáfora e de personificação, que são três características da linguagem figurada. Então, a gente entendeu o que é linguagem figurada. A linguagem figurada é quando eu uso uma palavra que ela tem um sentido que a gente já conhece e que eu dou um outro sentido para essa palavra, um sentido poético, de forma a emocionar o leitor, de forma a deixar o meu texto mais interessante. Então, eu faço essa linguagem figurada de maneiras específicas. Então, hoje a gente vai aprender a fazer essa linguagem figurada de formas específicas, como usando o método da comparação, da metáfora e da personificação. Nesse link que eu coloquei aqui, pessoal, vocês conseguem, né? Deixa eu exibir aqui maior. Acho que assim ficou bom, não. Assim tá melhor. Eu vou aumentar aqui, ó. Então, pessoal, nesse texto que eu coloquei aqui, ó, nesse link que eu coloquei aqui, vocês vão ter bem explicadinho o que é a comparação, a metáfora e a personificação. Tá bem explicadinho essas características aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês o texto O Leão, de Vinícius de Moraes. Então, vamos lá. Leão, 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 rugindo como o trovão, deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda.
tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Esse texto, pessoal, O Leão, ele foi escrito por Vinícius de Moraes, ele é um dos textos do livro dele, A Arca de Noé. O livro A Arca de Noé, ela tem diversos poemas infantis. Ele é da editora São Paulo, da Companhia das Letras, de 1991. O que eu quero trazer com esse texto para vocês? Então, aqui eu tenho o texto com duas estrofes, né? Aí eu separei aqui como texto 2 essa segunda estrofe aqui. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Olha só. Então, no texto 1, você vai responder em forma de bate-papo. Por que no verso rugindo como trovão, o poeta aproxima o rugido do leão do trovão? Então, aqui no texto 1, né, a gente viu nessa primeira estrofe, tá assim, ó, rugindo como o trovão. Então, essa palavra como, ela faz uma comparação. Então, ele usou o rugido em sentido figurado aqui. Ele, na verdade, ele usou a palavra rugido com os dois sentidos, o sentido real e o sentido figurado. Então, quando ele faz a comparação, ele está estendendo esse significado, ele está ampliando esse significado. Então, quando ele fala assim, ó, rugindo como o leão, o que que ele quer dizer? Ele quer dizer o quê? Que o leão está rugindo, como a gente conhece mesmo, o rugido do leão no seu sentido real. Então, ele usou a palavra rugido no sentido real e usou a palavra trovão também no sentido real. Só que quando ele compara as duas palavras, aí tem um segundo sentido para cada uma delas, tanto para o rugido como para o trovão. Então, eu passo a ter o sentido figurado. Então, quando ele fala que o leão está rugindo como o trovão, ele quer dizer o quê? Ele quer dar uma outra forma da gente ver o rugido do leão. Ele quer trazer uma comparação para deixar o texto mais interessante. Então, como o trovão, ele tem aquele estrondo, ele tem aquele barulho forte, então ele compara o rugido do leão com a mesma sensação que a gente tem quando a gente escuta o trovão. Então, isso dá uma ideia mais clara do que o autor quer passar. Ele dá uma ideia mais intensa, mais forte para a poesia, torna o texto dele mais rico, mais enfático, entendeu? Faz com que o texto fique assim mais interessante. Então, isso, pessoal, serve para que vocês aprendam a escrever de forma comparativa. Então, quando você faz uma comparação na sua poesia, você está trazendo um sentido figurado para palavras que são usadas no sentido real e que, quando elas são comparadas, você dá um segundo sentido para elas. Então, vocês podem praticar isso nos seus textos, fazendo comparações para tornar o seu texto mais interessante, mais rico, né? Que vai dar um impacto maior para o leitor. E aí, pessoal, no texto 2, que é um trecho, na verdade, o texto 2 é um trecho do texto 1, né? Eu retirei a segunda estrofe e coloquei como texto 2. Então, olha só, no texto 2 ele fala: o que navalha e labareda têm em comum? Aqui ele não usou a comparação. Aqui ele disse que era, entendeu? Ele não falou que era como, ele falou que é. Ele falou assim, ó, a tua goela é uma fornalha. Então, é uma outra forma de você fazer o sentido figurado. Você pode falar assim, ó, a tua goela é uma fornalha. Ou seja, ele fez uma afirmação, entendeu?
Então, olha só. Aqui, a gente chama isso de metáfora. Então, a metáfora é quando, né, eu faço é como se fosse é, é como se fosse uma comparação. Só que, na verdade, eu dou uma característica para uma coisa que normalmente ela não tem. Então, tipo assim, é uma metáfora, entendeu? É, igual aqui nessa frase, ó. O leão é um trovão rugindo. Então, olha só, o trovão, ele ruge? Não, o trovão não ruge. O leão, ele é um trovão? Não, o leão é um animal, ele não é um trovão. O que que é o trovão? É um fenômeno da natureza. Então, quando eu falo que o leão é um trovão, eu estou fazendo uma metáfora. Ou seja, eu estou atribuindo ao leão uma característica de um fenômeno da natureza. E eu estou atribuindo ao trovão uma característica de leão. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma metáfora, entendeu? Eu estou dizendo que uma coisa é o que ela não é para explicar o que ela é. Meio confuso, né? Então, assim, por exemplo, quando ele fala que o leão, quando eu falo assim, ó, por exemplo, o leão é um trovão. Então, quando ele falou, na verdade, que o leão é como um trovão, né? Ele falou, o leão é como um trovão. Então, ele fez uma comparação. Mas se eu mudar a frase dele e eu falar que o leão é um trovão rugindo, eu já estou fazendo uma metáfora. Então, no texto, eu tenho uma comparação, porque ele usou a palavra como. Ele disse que o leão é como um trovão. Agora, se eu falar que o leão é um trovão, aí eu já estou fazendo uma metáfora, entendeu? Eu já estou dizendo que ele é uma coisa que ele não é. Então, uma coisa é você falar que uma coisa é como a outra, e outra coisa é você falar que aquela coisa é aquela outra coisa. Então, você está fazendo uma metáfora. Então, tem várias formas de eu fazer uma mesma frase com sentido figurado. Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Então, aqui eu tenho a palavra como um termo de comparação. Outros exemplos de comparação. Então, aqui tem outros exemplos de comparação. É pequeno como uma formiga. Suas unhas são tão afiadas como as de um gato. A comparação é uma relação de semelhança entre elementos por meio de termos comparativos, entre os quais, né, como, qual, feito, que, nem, parece, né? Então, os poetas, eles costumam utilizar comparações, instituindo relações de sentido, ora previsíveis, ora inesperadas entre as palavras. Há casos em que o escritor ou escritora elimina o termo comparativo. Por exemplo, em vez de dizer o leão rugiu como um trovão, ele prefere dizer que o leão é um trovão rugindo. Então, se isso ocorresse, a gente teria uma metáfora, né? Como nos 3 primeiros versos da estrofe do texto 2. Então, aqui, ó, no texto 2, a gente tem a metáfora. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Então, ele deu, ele deu uma característica de um objeto para a garra do leão. Então, ele falou que a garra do leão funciona como uma navalha, mas ao invés dele usar a comparação, ele usou a metáfora, que é uma linguagem mais direta. Ele falou: a tua garra, uma navalha. Tua garra, uma navalha. Então, ou seja,
ele já foi mais direto nessa frase. Então, você pode brincar com as palavras, existem várias formas, vários tipos de linguagem de você falar um sentido figurado. Aqui sugere uma semelhança. No entanto, o poeta não utilizou nenhum termo de comparação. Ele fez uma transição rápida, goela para fornalha. Traz várias sugestões. Por exemplo, a visão da boca enorme do leão, o efeito tátil da fornalha, né? Assim como o ruído imaginário. O mesmo se aplicaria a outras duas metáforas, a labareda e a navalha. Pode ser considerado a questão de corte, de sangue, de ferimento, né? Eu posso querer expressar uma coisa nas entrelinhas, né? Eu posso querer, assim, por exemplo, eu posso usar essa metáfora do leão para expressar uma alma ferida, uma dor, um sentimento. Então, ao aproximar dois substantivos completamente diferentes, sem nenhum termo comparativo, a metáfora produz efeito de sentido, que ampliam a significação do texto e ampliam possibilidades de interpretação. Então, primeira coisa que você vai fazer, mandar assistir o vídeo sobre comparação, personificação e metáfora. Depois você vai mandar o áudio. Depois que você assistir esse vídeo, você vai mandar o áudio, né, respondendo as duas perguntas que eu faço, do texto 1 e do texto 2. E depois você vai registrar no seu caderno a resposta copiando a pergunta. Então, eu quero que você mande a resposta em forma de áudio e a resposta escrita. Você vai copiar as perguntas e vai responder, tá? Você vai mandar a resposta em forma de áudio e vai colocar a resposta escrita no caderno. Por quê? Tem uma diferença muito grande. Depois, a gente vai trabalhar com a quinta etapa. Essa quinta etapa, pessoal, a gente vai aprender na prática a estabelecer comparações. Eu vou explicar para você como que faz, e a minha intenção era ter feito com vocês hoje no Meet essa produção. Só que, assim, eu achei melhor concluir a atividade de ciências, para vocês não precisarem fazer, e fazer a brincadeira da festa junina, que eu aproveitei e trabalhei com o gênero textual adivinha, que é muito importante também, porque a adivinha ela tem características próprias, que ela também podem ajudar vocês a produzir textos, inclusive poemas, né? Porque as adivinhas, elas dão características a algum objeto. Então, se vocês tiverem dificuldade em estabelecer essas comparações, a quinta etapa pode deixar para fazer na quinta-feira comigo no Meet, tá? Não precisa fazer a quinta etapa, pode deixar para fazer comigo no Meet. Então, olha só. Agora as crianças vão fazer comparações para contar sobre o lugar que vivem. Vamos criar as comparações e as metáforas coletivamente. Por isso que eu acho melhor a gente fazer no Meet na quinta-feira, tá? Vocês podem fazer individual também, mas eu acho que vai ter mais resultado se a gente fizer no Meet na quinta-feira. Então, que a gente vai fazer juntos uma lista de características e qualidades e problemas que a cidade de Anápolis tem. Então, nós vamos fazer o registro dessas comparações, dessas metáforas, para a gente usar mais tarde na nossa produção final. Porque, assim, o texto que vai concorrer é o texto Lugar Onde Eu Vivo. Esse é o texto que vai concorrer para a OLP. Aí, nós já fizemos algumas produções sobre o lugar que eu vivo, né? E eu vou selecionar, então, a primeira produção que vocês fizeram, depois uma produção agora, essa quinta etapa vai ser a segunda produção.
E depois nós vamos fazer a produção final, depois de tudo que a gente estudou sobre a nossa cidade, sobre o lugar que a gente vive, a gente vai fazer a produção final, tá? Então, olha só. Mas vocês já podem fazer aí na sua casa essas listas de comparar, essas listas de características da nossa cidade. Você pode fazer umas listas de qualidades, de problemas do lugar da nossa cidade. E depois, quando vocês forem para a aula de quinta-feira, vocês já trazem essas listas prontas, que a gente já estuda elas no Meet, tá? Então, olha só. Vocês vão pensar em algum, por exemplo, se a nossa cidade tem algum rio, a nossa cidade tem parques, nossa cidade tem córrego, a nossa cidade tem escolas, como é que é a rua da sua escola? Como é que é a rua que você mora? O seu bairro tem algum problema? O seu bairro tem algo que é muito bonito? A rua que você mora, a rua da escola, os lugares que você já foi na nossa cidade, quais são os lugares mais bonitos que você achou na nossa cidade? Tem algum lugar da nossa cidade que te lembra alguma coisa, algum parque, alguma coisa? Então, vocês vão fazer comparações. E essa atividade aqui é para ajudar vocês a fazerem essas comparações, ó. Assim como, aí você vai colocar alguma característica aqui, o rio da minha cidade é. Então, você vai falar, você vai comparar, se a sua cidade tem um rio, né? Você vai comparar o rio da sua cidade com o rio de algum outro lugar. Agora, se a sua cidade não tem rio, você pode falar de outra coisa sem ser rio, você pode falar de um parque. Ó, assim como tal lugar, o parque da minha cidade é. O parque tem um cheiro que me faz lembrar de. As árvores desse parque são assim, 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 feito tal coisa. Ou seja, você está usando o que? A comparação. Então, se você vai procurar, ver se a sua cidade tem um rio, se a sua cidade tem um córrego, se a sua cidade tem um parque que seja muito especial, se a sua cidade tem algum lugar, você vai escolher um lugar da nossa cidade, algo que seja marcante na nossa cidade, e vai trocar pela palavra rio e vai completar essa estrofe, como isso aqui está ensinando a vocês a construir um poema usando comparações. Então, essa é a atividade de português de hoje. E a atividade de ciências é o jogo da puberdade. Então, isso aqui não tem o que explicar. É muito simples, é só entrar lá no link, jogar o jogo, tirar o print e mandar para mim. Então, o mais complexo hoje era a atividade de português, tá? Então, vamos relembrar aqui para finalizar nossa aula. Então, o que nós estudamos hoje? Comparação, metáfora e personificação. Então, vocês vão fazer uma produção de texto usando esse esquema aqui sobre um lugar da nossa cidade e vão fazer uma lista. São duas coisas, ó. Aliás, são três coisas, né? Três coisas. Responder as perguntas do bate-papo sobre o texto da poesia de Vinícius de Moraes, fazer a lista de características da cidade de Anápolis, problemas, coisas boas, coisas ruins, e fazer essa produção de texto seguindo esse esquema de acordo com uma característica da cidade de Anápolis. Ok? Dúvidas vou tirar na quinta-feira na aula do Meet. Um beijo e tchau!